Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Que delícia ter você aqui no Meu Ator. Obrigado pelo convite. Ai, você tá muito chique, Tá gente. muito, né? Você vê? Obrigado pelo convite. Simone Gutierrez, essa figura maravilhosa que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes na vida, e sempre divertida, leve, talentosa. Eu já queria começar perguntando a respeito desse seu... Você começou dançando, né? Isso em Ribeirão Preto? O seu trabalho de dança começou em Ribeirão Preto? A única coisa que eu sou formada na vida é em dança. Eu comecei com 3 anos de idade aqui em Ribeirão. E eu sou formada pelo MEC, já fiz curso na Royal Academy of Dancing. É todo um currículo, foram mais de 23 anos trabalhando com dança. Eu só, assim, não que eu parei, mas eu parei de exercer a profissão, por exemplo, dando muita aula. Eu continuei dando aula, mas eu só dava aula de balé, jazz, sapateado, não fazia nada além disso. Fazia aula e dava aula de dança o tempo todo. Então, eu sou formada em bailarina para corpo de baile, inclusive, é a formação. Olha, bailarina, não sabia nem que tinha uma formação com esse título. Tem, através do MEC. É uma instituição, massa. a escola onde eu fazia balé, ela tinha essa chancela, né, do MEC para formar bailarinos. E é muito, muito engraçado isso, né, porque apesar de eu ter toda essa formação, inclusive pelo MEC, que é um órgão reconhecido, oficial, reconhecido. Quando eu fui tirar meu DRT em São Paulo, eu só consegui tirar o DRT de bailarina provisória. Caramba! É quase uma dançarina do pool dance, né? Nada contra, tá tudo certo. Nada contra, mas é que tem muito estudo, assim, né? São anos de estudo. São 23 anos de balé clássico. Aí eu lembro até que foi um amigo meu junto, né, que nunca tinha feito nada na vida de dança, mas ele foi acompanhando uma amiga nossa e para fazer um PADD. Ele não sabia nem que era plié, Guilherme. E ele foi lá e tirou o DRT e eu não. Eu quis morrer. Nossa. Aí eu tive que fazer de novo o teste para tentar tirar. Mas você era muito jovem? Porque eu tive o mesmo problema. Quando me deram provisório. Mesmo já tendo anos de trabalho, me deram provisório, primeiro DRT. Aí eu acho que é uma coisa que eles fazem por causa da idade. O que me ferrou. Não, quando eu fui fazer... eu saí de Ribeirão com 22 anos. Ou seja, tava estranho, velhinha, né? já. Não, é horrível, porque aí você tem que pagar tudo de novo, né? Essa coisa do DRT. Eu tô achando que o babado era esse. Eu também sempre achei, sou de São Bernardo, então a gente que é do interior, a gente saca. A gente saca essas coisas. Saca. Não, eu levei minha pasta com todos os meus diplomas, porque eu tinha diplomas, né, da Royal, enfim... Eu levei e falei assim, mas como assim você não vai me dar o DRT? Porque eu fui mais para pegar o número, né? Porque eu falei, eu tenho a capacitação, né? E aí não deram, me deram de dançarina provisória, quis morrer. Então com 22 você aí já ficou em São Paulo direto, a partir dos 22 anos para trabalhar? Nossa, foi uma história, Gui. Eu fui, na verdade, eu dava muita aula, eu dava aula em 5 academias em Ribeirão, mas o meu sonho sempre foi ir pro mundo, assim. Eu falo que se hoje eu não fosse atriz, cantora, não tivesse feito musicais, nem entrado na televisão, talvez eu tivesse a minha companhia de dança, porque o meu sonho sempre foi ser a bailarina de dançar nas pontas. Eu tinha vontade de ir para fora do país, mas nunca tive físico, né? Eu sempre fui a gordinha boa que dançava na frente. A gordinha boa ali que dança na frente. Então, assim, físico para bailarina clássica eu nunca tive. Mas talvez eu fosse uma grande coreógrafa, porque eu participei de muitos festivais, tirei primeiro lugar no Festival de Dança de Joinville, com uma coreografia. Então, assim, tinha um nomezinho ali na dança, né? E aí, só que eu queria muito mudar para São Paulo, porque São Paulo o leque era muito maior, né? E aí eu recebi na academia onde eu fazia, uma das academias onde eu fazia aula, eu recebi uma mala direta de um teste, de uma companhia de dança em São Paulo, que era a Companhia Biorritmo, que a Fernanda Chama era a diretora na época, né? Aí eu peguei essa mala direta, fui escondido dos meus pais para fazer o teste. Não, foi uma história, porque meu carro quebrou 5 vezes até eu chegar em São Paulo. Aí quando eu tava chegando na Biorritmo, que era ali no Conjunto Nacional, né, na esquina, assim, eu tava subindo a Augusta com meu carro parou de vez, eu parei o carro no meio coloquei o cone ali, o triângulo, coloquei tudo, subi correndo. A hora que eu cheguei no teste,
o teste tinha acabado. Aí a Fernanda falou assim, o teste acabou. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu sou a Simone, porque eu ficava ligando pra ela, olha, eu tô chegando. Ela falou, você é a Simone que tá me ligando 5 minutos? Falei, sou. Aí ela me olhou, e como eu participei de muitos festivais, e ela também foi jurada em muitos festivais, eu falei, mas eu lembro de você. E na época, era a época das Spice Girls, né? Que ela lembrava de mim. E eu usava sabe aquelas mechas de uma das Spice, que tinha o cabelo vermelho, uma mecha loira, assim? Sim. Aí ela falou assim, mas eu conheço, você não dançou uma coreografia assim, já em Ville, que era das team leaders, né? Eu falei, sou eu sou boa. Caramba! eu sou boa. Ela falou assim, tá, não, eu sei, ela é da Luciana Junqueira, né? Que era a academia onde eu fazia. Eu falei, então, eu posso fazer o teste? Ela falou, mas, vem aí, faz as aulas, vamos ver o que a gente faz. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu sou pobre. Eu quero a bolsa, porque o teste você conseguia meia bolsa dentro da academia para poder participar não era um 100% remunerado. A gente tinha o desconto na academia e fazia trabalhos ali pela companhia. Falei, não, você não tá entendendo. Eu sou pobre, eu preciso da bolsa, não tenho dinheiro para pagar. Mas ela sabia que eu estava indo escondido dos meus pais para fazer o teste, né? Aí ela falou assim, aí eu falei, você não vai ver nem eu esticar meu pé. Ela falou, não, vem aí, eu te dou a bolsa. E assim eu vim para São Paulo. Em uma semana eu vendi meu carro, que estava quebrado. Vim para São Paulo, fiquei um mês no apartamento de uma amiga minha. Mudei 8 vezes de casa em 2 meses aqui em São Paulo. Era uma loucura. Mas aí acabei ficando, a Fernanda me ajudou, dando uns trabalhos para mim, para dar aula, né, de dança, até mesmo para a companhia. E eu fui ficando, eu me dei 1 ano. Falei que se 1 ano nada acontecesse, eu voltava para casa, né, porque foi uma loucura, eu não conseguia me sustentar, porque a única companhia remunerada mesmo em São Paulo era o Balé da Cidade de São Paulo, na época. E era só bailarino fisicudo, né? Só fisicudo, e era muito difícil de entrar. E aí eu fiquei fazendo alguns trabalhos, até que eu comecei a fazer os testes para os musicais, por causa do Marcos Tumura, né? O nosso querido Marcos Tumura, que infelizmente não está mais entre nós. E aí ele começou a me levar para uns testes. Quando eu vi, eu estava trabalhando no Brooklyn, que era um restaurante de garçons cantores. E aí comecei a fazer os testes para musicais. E o primeiro musical que eu entrei foi o Les Miserables. Aí foi unindo o último, porque assim, eu não cantava. Eu só fui fazer os testes, né, que ele me levava para fazer, porque eu sapateava num dos karaokês que ele fazia para arrecadar uma grana para fazer o CD dele. Uhum. E aí, de vez em quando, eu cantava uma musiquinha e ele falou, mas você canta, bora fazer teste. Você tá louco, eu não canto nada. Eu era afinada, porque trabalhando com dança a gente acaba, né, tendo um certo contato com a música, e eu era afinada, então eu imitava muitas cantoras, adorava imitar a Mariah Carey, então eu cantava as músicas da Mariah Carey, e ele falava, você canta, vamos lá fazer teste. Aí fui nessa loucura de teste, acabei entrando pro Les Mis, que foi o meu primeiro musical. Nossa, um musical super pequeno, né? Super tranquilo. Né? Mas eu entrei porque eu era louca. O próprio diretor falou, precisava de uma louca no elenco, essa louca era você. Caramba! Juro por Deus. Eu fiquei com vergonha, Gui, quando eu comecei a ensaiar, porque eu fui no teste cantar Lovely Ladies. Até o pianista era o... Ai, gente, como que é o nome dele? Ai, como que é o nome? Enfim, não vou lembrar o nome dele agora. Mas era um amigo meu que era pianista. E eu fui cantar Lovely Ladies. Eu sabia que eram as prostitutas. Eu fui praticamente de drag queen. Eu fui com uma plataforma, fazer teste Les Miserables. Não tinha nada a ver. Sem noção, né? Sem noção total. Aí eu cheguei assim, e ele mandava eu cantar várias músicas. Ele disse, você pode me cantar uma música tal? E eu conhecia por causa do Brooklyn. Sim. Claro, canto! Ia lá e cantava um pedacinho. Aí você pode cantar música tal? Então ele me deu música da Eponine, ele me deu música da Fantine, ele me deu música de todo mundo. Depois que eu cantei Lovely Ladies, que eu colocava o pé assim em cima do pianista. Maravilhosa! Performática, né? Na audição. Não, você não tá entendendo. E ele só assim, ó. Ken Castro era o nome dele. Ele só assim, ó. O gringo, né? Imagina, ele era inglês. Nossa. Eu falei, ele tá me amando, ele tá me odiando, né?
Aí eu sei que num determinado momento da audição, ele falou, você pode, por favor, descer do salto? Que era muito alto, era tipo 15 centímetros. Rogério Matias era o pianista. Ah, nossa, Rogério Matias tocando? Ele fazia a Passagem do... repetição, sim, pra sim, gente. Aí ele pegou e falou, você pode descer do salto, por favor? Isso em inglês, né? E uma pessoa traduzindo pra mim, porque eu não falava inglês. Eu, claro! Aí a hora que eu desci, eu fiz uma brincadeira, eu fiz... E desci assim, como se eu tivesse caído. Aí ele olhou pra minha cara e falou, thank you. Falei, nossa! Acabou. Falei, nossa, acabou pra mim aqui. Eu de nada, e fui embora, né? Desnorteado. Aí eu me lembro que nessa época eu não conhecia nada sobre musical, eu só tava indo fazer teste porque eu queria trabalhar, ficar em São Paulo. E nesse mesmo ano eu fui pra Nova York fazer curso com a Fernanda, por causa da companhia. E tava passando Les Misérables lá. E aí eu falei, não vou assistir, porque eu não vou passar lá naquele teste que eu fiz, e eu vou ficar, leonina, né? Eu falei, eu vou ficar morrendo de ódio, porque eu não passei, não vou ver. Não fui ver, vi todos, um monte de musical, mas não fui ver esse. Quando eu voltei pro Brasil, eles tinham me ligado que eu tinha passado no teste. Aí eu tô ensaiando, e tipo, tudo que eu fiz no teste, Gui, era tudo completamente ao contrário do que era a história, porque foi um dos poucos musicais que eu fiz que o diretor, ele lia a história e fazia laboratório da cena, ele era todo cuidadoso com o musical, né? Aí eu fui começando a ficar incomodada, eu chamei o nosso diretor residente, falei, pelo amor de Deus, chama ele pra mim, se ele não me falar por que ele me passou, eu não quero fazer, porque eu fiz tudo errado, eu fiquei na cabeça que alguém tinha mandado ele me passar, sei lá, sabe? Gente, que louca. Colocar ela, porque eu tinha muitos amigos no meio, né? Sim. Fiquei louca. Aí chamei ele falou... Aí ele começou a rir, aquela risadinha bem inglesa. Assim. Britânica, né? Britânica. Aí ele falou assim, fala pra ela que eu passei ela, porque ela me lembra, ele falou assim, ela me lembrou muito uma amiga minha, comediante, em Londres. E eu passei ela porque ela era muito louca, eu precisava da loucura dela no meu elenco. Que maravilha. E aí foi o meu primeiro musical e eu fui engatando. E o primeiro musical que durou 2 anos, né? Foram 2 anos de temporada, praticamente. Foi o primeiro grande musical, né? Essa coisa de ter a franquia vindo e fazendo igualzinho é feito lá fora. Amor, eu inaugurei Teatro Abril, que não é mais Abril, agora é Renault. Renault. Que legal. Eu fui da leva que não, tô velho. Inaugurou. Tá jovem, tá maravilhosa. O que importa é a experiência. E aí, me fala um pouquinho dessa coisa do humor, né? Porque você, desde que eu te conheço, é sempre essa coisa, né? Do humor. Você gosta de fazer as pessoas rirem, independente, assim. Não só em cena, mas também fora de cena você tem essa coisa de sempre estar fazendo uma piada, de sempre estar... criando o riso. Isso foi desde criança? Sempre foi assim, esse lugar de querer ser a palhaça do grupo? Palhaça no bom sentido, tá? Sim, lógico. Eu adoro ser palhaça. Eu sempre, é o que você falou, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, assim, no sentido de querer ser agradável para as pessoas, enfim. E eu sempre fui muito engraçada, porque eu sempre levei a vida com muito deboche, vamos dizer assim. Eu dou risada até das desgraças da minha vida, assim. E eu acho que fazer comédia é isso. Se você fizer graça, você não consegue fazer comédia. A comédia tem que ser uma coisa natural. Se você fizer graça, não tem a menor graça. Então, eu sempre tive essa coisa muito intuitiva, assim, muito espontânea. A história da minha vida, eu tenho muitas histórias de vida engraçadas. Então, assim, qualquer lugar que eu vou, que eu conte uma história, eu fiquei aqui, 10 minutos com você, já falei um monte de, perdão da palavra, um monte de merda, né? Então, assim, eu tenho essa coisa leve. Mas eu não escolhi, não. Foi uma coisa assim, acho que por eu ser assim, espontânea e engraçada, acabaram me jogando. Então, tudo que me chamavam para comédia. Tanto que o último trabalho que eu fiz agora na novela, que foi Órfãos da Terra, era um papel dramático. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque eu não sei se eu vou fazer as pessoas chorarem, né? Eu não sei se eu consigo isso. Eu sei que eu consigo fazer as pessoas chorarem de rir. Agora, chorar de chorar... Nem eu consigo chorar de chorar, assim. Eu não sou muito chorona. Enfim, aí a comédia, para mim, é muito natural, assim. Então, eu consigo... Eu acho que isso veio para minha vida de uma forma muito natural, assim como eu sou para isso na vida.
Mas aí essa coisa, você foi estudar, porque a partir do momento que você entrou no Lemis, um grande musical, você chegou ali, tinha uma galera bem preparada já, né? Uma galera que cantava muito. Como é que foi Sim. isso para você, para não se colocar nesse lugar de tipo, opa, de não se duvidar? Quando eu comecei nos musicais, eu observava muito. Então, por exemplo, nos aquecimentos vocais. Por exemplo, você ter uma ideia, eu não sabia nem que era vibrato. Aí eu via a Esther Elias, que fazia Ponine na época, cantando, e no final fazendo aquelas coisas, né? Eu falava, gente, como que faz aquilo? Como que faz pra tremer a voz daquele jeito? Eu não sei, porque eu tinha uma voz lisa, né? Não era uma voz... Treinada, né? Não tinha treino, não treinada. tinha... o músculo Eu era não... afinada, não desafinava. Eu tinha ouvido, que era muito bom, porque quando você canta em coro, você tem que ter ouvido para poder entrar no seu tom. Então, assim, eu falo que aconteceu tudo na hora certa, no momento certo. Porque se eu não tivesse feito 10 anos de coro em musical, talvez eu não teria feito minha primeira protagonista, que foi no Hairspray, tão bem. Porque eu aprendi muito, assim. E eu também não tinha muita grana para fazer aula. Ou você fazia aula, você comia. Ou você fazia aula, você pegava o seu ônibus para ir para o ensaio. Então, assim, eu era muito observadora e pedia muita ajuda, assim. Eu nunca tive vergonha de pedir ajuda para quem sabia mais do que eu. Então, eu falava, como é que faz? Aí ensinava um exercício, faz o exercício do ligar o carro. Aí eu ia nos lugares que eu ficava lá, até que o meu vibrato saiu. Sim. Então, eu fui muito assim, muito batalhadora. E aí você chegou onde eu queria chegar, que era o Hairspray, a sua primeira protagonista, né, no musical. A gente Sim. sabe, anos de coro, essa coisa, é isso, porque uma vez do coro as pessoas sempre falam, uma vez do coro, sempre do coro. É difícil sair desse lugar, né? Não, e eu sempre não... eu não era sempre só do coro. Às vezes eu fazia coro, fazia stand-in de 500 mil coisas, porque como eu era bailarina, aí fazia stand-in de balé, fazia isso, fazia aquilo. Sim, é isso que eu tô dizendo. Foi uma escola, né? Tem os rótulos, né? O rótulo da bailarina, o rótulo da possível swing, de uma swing que ia ser boa. Eu lembro na Bela e a Fera, quantas vezes você fazia potes, fazia não sei o que lá, ia lá, só não entrou de bela porque não teve chance, mas quase. É porque o nariz era muito grande, não dava. O perfil não ajudava muito, não. Mas aí eu queria entender isso. Aí, de repente, a menina que trabalhou tanto ali, fez coro, fez alguns personagens, e aí chega Hairspray, que era um papel que era assim, era seu, né? Não tinha como não ser seu. Como é que foi isso pra você? Foi muito engraçado, porque quando o primeiro contato que eu tive com o Hairspray foi durante a Bela e a Fera, inclusive. Que o Tacla chegou para mim, ele foi assistir em Nova York musicais, né? Ele chegou um dia lá no nosso aquecimento, né? Depois que a gente terminou de aquecer, ele me puxou e falou: menina, eu assisti um musical na Broadway, que é a sua cara, a menina é gorda, mas canta, dança, é uma loucura. Eu falei, isso foi um elogio ou foi uma crítica, né? Aí ele falou, não, foi um elogio à sua cara, o personagem, não sei o que. Aí contou sobre o Hairspray, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nunca imaginava que ia vir pro Brasil, né? Aí eu lembro que eu tava muito magra, mas eu pesava uns 59 quilos, por aí. E aí eu tava fazendo um espetáculo da Disney, quando eu soube que um dos espetáculos, na época acho que era o Tarzan que eu tava fazendo, o produtor do Hairspray, que era o Chaim, foi assistir o espetáculo da Disney lá, e aí mandaram me chamar, falaram, tem um cara aí querendo falar com você, não sei o que, aí, porque falaram pra ele, da Simone Gutierrez, que era parecida com a menina, não sei o que, blá, blá. Aí ele me chamou, eu falei, oi, não sei o que. Aí ele falou, então, você que é Simone Gutierrez? Eu falei, sou. Aí falou, não, é porque me falaram de você, né, eu vou estar trazendo um musical pro Brasil, que chama Hairspray. Eu falei, você vai trazer o Hairspray? Viajando, assim, né? Ele falou assim, então, mas não vai dar pra você fazer não, você é magra. A única exigência que eles fazem no espetáculo é que a Tracy seja gorda. Eu falei, putz, como assim? Eu falei, mas quando vai ser? Isso era em dezembro, né? Ele falou, mas quando? Eu falei, mas quando vai ser o Hairspray? Aí ele falou, o Hairspray eu acho que vai estrear lá para março, por aí, mas os testes são em janeiro, fevereiro. Falei, eu tenho o quê? Uns 2 meses, né? E eu não podia engordar fazendo o trabalho da Disney. Sim. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas até os testes, vamos ver, quem sabe.
Menina, eu sei que eu engordei 23 quilos Caramba! para poder fazer o teste do Hairspray. Porque eu falei, olha, acho que esse é o único papel na vida que eu seria protagonista, porque cara de princesa eu não tenho. Bruxa é 20 para 1. Então, assim... Não, altura, tudo, né? Tem tantos fatores, né? Que dança, só eu. Eu falei assim, a gorda que dança tem que ser eu. E aí eu fui assistir o filme. Eu lembro que eu até fui para Nova York de novo fazer uns cursos lá, tava passando, mas eu não consegui ingresso para assistir, porque já estava esgotado, era um puta sucesso em Nova York. E aí eu vi o filme, mas assim, eu falei, puxa, e eu era até meio parecida com a menina do filme. Eu falei, nossa, eu pareço com ela mesmo, né? Bem, eu só sei que eu engordei 23 quilos para fazer o teste. Falei, se eu não passar no teste, eu vou me matar, vou me jogar do 13º andar, né? Aí foram umas 3 semanas de teste e eu me lembro que foi no último dia que o Miguel foi super emocionante, assim, porque eu lembro que eram 3.000 pessoas, aí depois eram 20 traces, das 20 traces eles escolheram 3 e dessas 3 aí o Miguel me escolheu, né? E aí foi muito legal, porque ele agradeceu as meninas e falou, gente, acabou que o musical virou um fenômeno, mercado no né? Brasil. Não, e todo mundo era muito talentoso mesmo, assim. Quando você vai num teste musical, hoje é muito difícil você escolher né? Você tem sempre 1, 2, 3 que dá hoje em pra dia fazer. criaram-se profissionais, se formaram profissionais, né, que estão prontos para tudo, cantar, dançar, então realmente a competição aumentou muito. Mas gordinha que dançava pra caramba ali, só tinha eu, graças a Deus. Ele falou, olha, mas a minha Tracy vai ser a Simone. E aí foi o meu primeiro papel como protagonista que mudou a minha vida, assim. Por causa do Hairspray, tudo aconteceu, assim. Porque você teve uma exposição, né? Eu falo que eu tenho uma vida antes e uma vida depois de Hairspray. Não tem jeito, assim. Aí agora você falou esse papo da balança, né? Da briga com a balança. Como é que é isso, você como atriz e levantar a bandeira ou não levantar a bandeira? Como é que você se defende e entende o mercado? Porque o mercado realmente tem um preconceito, né? Os papéis, mas ela é gordinha, não dá para esse papel. São os rótulos, né? O rótulo do bailarino, o rótulo só da cantora, só do ator. Como é que você lida com isso para não se magoar e conseguir superar esses obstáculos? Eu nunca fui muito de levantar bandeira, não, Gui. Quando eu era gordinha, por exemplo, quando eu fiz o Hairspray, eu acho que foi um momento super importante, assim, falar sobre o assunto, porque falava-se sobre preconceito, mas também falava-se sobre segregação racial, falava-se sobre muita coisa importante. Foi um musical, assim, que tinha um discurso muito importante em vários sentidos, assim. E eu, até hoje, assim, tem gente que me escreve falando, minha filha começou a dançar por sua causa, ela era gordinha. Eu nunca fui de levantar a bandeira no sentido, ser gorda é bom, ser magra é ruim, ou ser magra é bom, ser gorda é ruim. Nunca. Eu sempre fui partidária da filosofia de que você precisa ser saudável. Se você está bem com você mesmo, se você está bem com o seu corpo, se você está bem com a sua cabeça, é isso que importa. E você tem que ser feliz do jeito que você é. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz antes de eu fazer o Hairspray, eu estava muito magra e era por causa dessa coisa mesmo, assim, eu não consigo trabalhar, porque eu danço bem, mas não posso dançar porque tô gordinha. Aí eu canto, mas não posso cantar porque tô gordinha. Então, assim, eu falei, vou emagrecer porque os papéis que tem, ou eu tô magra ou eu não trabalho. Nessa época que eu emagreci muito, era por causa disso. Depois do Hairspray, eu fiquei famosa por ser gordinha, e aí eu acabei descobrindo um problema de saúde, que eram cistos na tireoide, que me forçaram a emagrecer, porque ou eu emagreci ou eu morria. Era bem isso, assim. Nossa. Então, não adianta nada eu ser gordinha e não trabalhar, né? Então, eu precisei cuidar da minha saúde. Então, eu sempre falei, olha, eu fui até chamada de gordofóbica, as pessoas falavam que eu tinha emagrecido muito, porque eu cheguei a emagrecer 46 quilos quando eu controlei, E aí, fui chamada de gordofóbica e perdi trabalho porque eu estava magra demais. Eu perdi um filme que chamava Gostosas, Lindas e Sexys
porque como demorou pra gente começar a filmagem, eu tinha sido convidada quando eu tava gordinha, quando começou a filmar eu já tava imprimindo magra. Ai, caramba. Então, assim, eu já perdi trabalho porque eu era gorda, eu já perdi trabalho porque eu tava magra demais, é uma loucura. Aí me fale, como então, é que segue? Como é que então, segue? Hoje, eu sou da seguinte opinião, eu sou o que eu sou, eu tenho o talento que eu tenho, não é por causa do meu corpo, e sim por causa do meu intelecto, por causa das coisas que eu faço bem, que eu sou profissional, você já trabalhou comigo, você sabe como eu sou até chata demais, sou muito Caxias, às vezes as pessoas até ficam um pouco de ranço de mim, porque acham que eu sou metida, mas não, quando eu tô trabalhando eu me dedico muito, assim. Então, eu acho que, como eu sou muito bem resolvida comigo, eu sei o que eu sou e o que eu quero pra minha vida, se eu perco hoje um trabalho porque a pessoa chega pra mim e fala, você tá gorda? Falar, não era pra mim. Exato. Bola pra frente, vamos pra outro, entendeu? Que bom, mas isso é muito difícil, assim, você se conhecer esse ponto. Porque tem muita gente que sofre muito com isso, né? É isso que eu ia falar. Aí começa a fazer loucura. Porque imagina uma jovem, sabe? Você hoje tem você tem uma maturidade para entender tudo isso. Mas agora imagina uma jovem de 15, 20 anos, como é que ela lida? Não, eu fui essa jovem. Eu também, Quem nunca tomou um tarja preta para emagrecer? Óbvio que eu já tomei um tarja preta para emagrecer. Só que isso lá na frente acaba com a tua saúde, entendeu? Então, assim, hoje, eu falei assim, sempre falo, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu com 20 anos tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nossa, eu ia ser insuportável. E aí, você falou, né, que Hairspray realmente foi o divisor de águas e abriu, te colocou no mapa ali, falou, olha, Simone Gutierrez, atriz, cantora, dança, e aí você foi pra TV. Como é que foi essa transição? Porque aí a TV, você chegou ali, você não sabia nada também, tipo, aí chega ali, assim como você chegou ali no Les Misérables, você chega numa TV Globo e fala, oi, Roberto. Não, foi bem diferente. Na TV eu cheguei com Fernanda Montenegro, amor, era assim, Balabanian. Eu cheguei com o Irene Ravache, foi bem pior, amor, foi bem pior, você não tá entendendo? Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A sorte que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com essas pessoas, porque eram pessoas muito generosas, assim. O meu primeiro trabalho foi a Lourdinha, né, que era, o briefing da personagem era uma secretária muda, que talvez revele um grande segredo no final. Falei, porra, que chance, grande chance. Meu primeiro papel, não vou poder falar porra nenhuma, mas foi um dos papéis que mais fez sucesso na minha carreira, todo mundo ainda lembra da Lourdinha até hoje, e foi muito legal porque se não fosse a generosidade de todas essas pessoas, desde o cara que fazia a direção de corte, porque o meu personagem era todo baseado nos cortes da face, assim, porque ela ia falar, só que toda vez que ela ia falar, alguém cortava ela, então se eles pegavam segundo depois, ou um segundo antes, quebrava a piada. Então foi genial, assim, e eu trabalhei muito com a Irene, né, com a Aracy, com o Francisco Coco. Uau. E aí chegava uma hora, as pessoas falavam assim pra mim, olha cuidado com o coco, como é que eu falo? O eixo, você tá no eixo errado. Que é eixo, gente? Eu tô no meu eixo, eu viro 10 pirueta. Como assim? Aí a Irene falou, esquece, amor, deixa que eles correm atrás de você. Vai, faz o que você acha que você tá no teatro. Ela falava. Então, assim, foram pessoas que me ajudaram muito ali na hora do vamos ver, né? E aí você faz a primeira, quando você vê, você já tá fazendo a segunda, quando você vê, você já tá fazendo a terceira, na quarta você já tá gato escaldado, né? E eu sempre na intuição, assim, vamos lá, vamos fazer, eu não arrego o trabalho, não. E aí me fala um pouco dessa sua preparação, porque novela tem um ritmo meio frenético, assim, né? A última novela que você fez foi Órfãos da Terra. Me fala um pouco dessa sua preparação, que por exemplo, em Órfãos da Terra era um personagem completamente diferente. Como é que foi sua busca para entender esse personagem, construir ele para realmente fazer com que ele chegasse no público da maneira que você desejava? A TV, né, novela, principalmente, como é uma obra aberta, é muito diferente do teatro, porque o teatro você ensaia, e sempre faz a mesma coisa, entre aspas, né? Mas você sabe que tem um começo, meio e fim, seu personagem é todo estudado, principalmente no teatro musical, que tem que ser assim. Marca.
Você tem que arrancar a peruca em 5, 6, 7, 8, colocar, né? É uma loucura. Agora, na televisão, como é uma obra aberta, por exemplo, a Aline era um personagem dramático, era uma mãe, e eu nunca fui mãe na vida, então eu tinha que buscar essa maternidade dentro do meu ser. Mas eu sou tia, sou madrinha, então tive contato com crianças, amo criança. Mas, enfim, era uma coisa que eu tinha que buscar muito dentro de mim, assim, como mulher também. Porque era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa que tem a sua família, e aí tem um filho, fica grávida de uma menina que era o sonho dela e perde a filha na hora do parto. Porra, como é essa sensação? Como é a sensação de perder um filho? Eu que nunca tive filho. Então, eu conversei com muitas pessoas a respeito, mas na hora do vamos ver ali, você tem que buscar um sentimento da cena ali. Eu me lembro que no dia que eu gravei a cena da perda do meu bebê, tava todo mundo ali comigo triste, porque ia gravar a cena da perda do meu bebê, porque sabia o quanto era importante aquele momento para mim dentro da história. E aí acaba que, como é uma obra aberta, por isso que eu não fico muito nessa paranoia de falar, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu vivo meio que o presente ali na cena, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois, né? Então, para mim, foi muito difícil fazer a Aline, porque era essa carga dramática dela e pesada, assim, não era uma carguinha pouca, né? Era a perda de um filho, que para mim era difícil, que nunca tinha sido mãe, mas que eu tinha em volta de mim uma família de verdade ali, com pessoas que na hora que... Nossa, eu chorava igual bebê, assim. Agora, eu me lembro que eu tinha muito medo de não saber chorar. Falava, gente, como que... Porque tem atriz lá que chora com o olho só, né? Qual que você quer, direita ou esquerda? Chora com o direito. Eu já vi, ninguém me contou. Chora com o direito para parecer que é melhor ali. Ui? Que eu pra chorar, tem que pensar em muita desgraça, assim, sei lá. Acho que nem se eu pensar em tanta desgraça eu consigo chorar, porque vai ter que ser vai um começar choro a rir, forçado, né? Vai começar a rir. Vou começar a rir. E eu falava, gente... Aí eu tive a preparação com a Ana Kifuri, que era a nossa preparadora cênica ali, e ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, busca em você uma coisa que... o que mais te frustra? O que te faz chorar? Né? E o que faz você ficar triste? E o que me fazia ficar triste era não conseguir. Porque eu sou muito crítica, né? Eu sou a pior inimiga de mim mesma. Eu falo, ai meu Deus, se eu não conseguir, eu já vou ficando triste, eu vou ficando... Aí eu falava, eu vou ficar triste se eu não conseguir fazer. E já tava caindo, assim. Isso. Achou seu gatilho. Isso, achou seu gatilho. Então tinha pessoas muito bacanas assim em volta de mim, me dando esse suporte. E aí não vou dizer que foi fácil, mas foi bem mais tranquilo nesse sentido para mim. Que bom. Você falou que você tá no visagismo, que você tá para uma próxima... É uma novela que você vai fazer, por isso que você não pode mudar o cabelo? Como é que é isso? Não, é uma série no Multishow, uma série de comédia. Eu vou fazer uma série com o Marcos Magela, chama O Professor. E aí eu vou ser uma professora de matemática. Mas vocês chegaram... que máximo! E vocês chegaram a começar a gravar, não? A gente ia começar a gravar e começou a pandemia. Aí a gente ia começar em março, parou, aí depois passou para abril, adiou, depois passou para setembro, agora adiou para novembro. Pelo menos não cancelou, Não né? cancelou, isso é bom. Se não cancelou, tá bom. E quais são as suas impressões daqui em diante, né? Porque a gente trabalha com aglomeração, a gente trabalha com o toque do outro, a troca. O que você acha que vai ser a partir de agora? Como vai ser? Nossa, a gente está sofrendo muito, né? Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito do teatro, eu sou muito do processo, né? A gente é do processo, eu gosto de ensaiar, eu gosto de sair, sabe, ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula ensaiando. Para mim, o processo é muito mais divertido, assim, quando tá tudo pronto. E eu acho, assim, que é importante que tenha acontecido uma coisa como essa para a gente se reinventar, né? Eu vejo muitas pessoas... O que eu acho mais legal disso tudo é que a gente está alcançando muito mais gente do que a gente imaginava no nosso trabalho. Porque antigamente você dependia só de um veículo de comunicação. Hoje você tem uma rede toda, assim,
onde as pessoas estão mostrando todos os seus potenciais, estão mostrando todas as suas capacidades, até demais da conta, né? Mas é oportunidade, entendeu? Então, eu acho assim, nesse sentido, foi muito bom pra gente. E agora, pra gente finalizar, eu faço sempre essa pergunta para os convidados. Se você, Simone, pudesse voltar lá atrás, aquela jovem recém-chegada em São Paulo, aos 20 anos, 22, o que você diria para ela? Com toda essa trajetória que você tem já, o que você diria para ela? Ai, eu vou chorar! Ai, eu acho que eu falaria, Simone, esse é o teu caminho, continua nele que vai dar super certo. Porque eu sempre falo, se eu não fosse artista, né, se eu não fosse atriz, cantora, bailarina, eu não sei o que seria, eu teria que nascer de novo. Então, eu acho que quando a gente vai atrás de um sonho, assim, quando a gente faz o que a gente ama, não tem erro. A gente pode fazer coisas às vezes que a gente não queria tanto, mas aí depois você faz uma coisa que... E a nossa profissão é uma profissão muito ingrata. Um dia você está num lugar maravilhoso, no outro dia você não tem nada. Mas é uma profissão de quem ama. Não adianta. Se você não ama o que você faz, se você não ama ser atriz, se você não ama cantar, se você não ama dançar, não tem como fazer. Então, assim, eu amo o que eu faço. Então, eu falaria pra mim, continua correndo atrás do seu sonho que vai dar certo. Ai, pelo amor de Deus. Bom, Sim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que essa história vai inspirar muita gente, vai com certeza incentivar esses artistas que às vezes falam, mas eu sou do interior. Não, tudo pode quando você acredita, né? Lógico. E a sua história comprova isso, que você sempre acreditou, independente dos desafios, que se fosse do peso, que fosse da altura, você falou, não, eu tô aqui, eu sou gigante, né? Falo que eu quero uma trajetória assim, que lá no final eu deixo um legado, as pessoas lembrem quem foi a Simone, enfim, eu acho que essa solidez é o que eu sempre busco, assim, mesmo que sejam com poucos trabalhos, mas que sejam trabalhos bem feitos. Arrasou. Um beijo. Te amo, Te amo também. Saudade, tô amando seus vídeos, não para nunca. Tá gostando?